Meus queridos irmãos, bom dia e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. Deus proverá, o nosso Deus proverá. Estamos começando mais uma semana na fé, na dependência de um Deus que tudo pode. E hoje eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Foram palavras ditas por Jesus. Na verdade, você poderia até chamar isso aqui de uma receita de Deus para as nossas vidas. Sabe aquela história do segredo? É por aí. Mateus, no capítulo de número 6, verso de número 33, acompanhe comigo palavras do Senhor Jesus Cristo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Palavras abençoadas de Jesus, muito mais do que um conselho, um ensinamento, um mandamento. Deus está falando aqui a respeito de prioridades. Porque, na verdade, a nossa vida está muito tumultuada e não é incomum você ouvir pessoas dizer, olha, a minha vida virou um caos, minha vida virou um amontoado de problemas, eu não sei se vou para frente, vou para trás, se vou para a direita, vou para a esquerda, eu perdi o controle. A palavra de Deus quer lhe dizer por que você perdeu o controle. A palavra de Deus está aqui também querendo lhe orientar como você recuperar o controle. Porque se você chegou onde chegou, é porque com certeza você não foi pela receita de Deus. Agora, se você chegou onde chegou, é porque você se apropriou da receita de Deus. O que Deus está querendo dizer no meio de um emaranhado de questões que vou fazer com relação a estudo, com relação à profissão, com relação a trabalho, com relação à família, com relação à casa, com relação à igreja, com relação aos amigos, com relação àquela viagem planejada que não deu certo, com relação aos meus sonhos, com relação a Deus, com relação a dívidas, com relação a tantas coisas. E eis que de repente parece que estamos meio que perdidos e Deus quer nos dar orientação. Deus não quer mostrar, Deus quer nos direcionar. E Ele começa por chamar a nossa atenção que nós precisamos colocar em ordem algumas coisas. Nós podemos viver sim, de uma forma mais equilibrada, de uma forma plena, se nós, a partir desse momento, começarmos a analisar quais são as prioridades. O que é prioridade, o que não é prioridade, o que é mais urgente, o que não é tão urgente. E a grande questão é que muitas vezes nós não sabemos lidar com essa situação. Bom, segundo Deus, as prioridades certas foi Ele que determinou para nós e não nós que determinamos. Então, se as minhas prioridades começam com aquilo que eu acho que devo fazer, que penso que devo fazer, então eu já comecei equivocado. Para Deus, as coisas têm que vir de cima para baixo e não de baixo para cima. Embora muitos de nós tentamos manter as nossas prioridades diariamente e lutamos para isso e batalhamos para isso, mas chegamos à triste realidade. Nós não estamos conseguindo controlar tudo. Nós precisamos da ajuda de Deus. E Deus se coloca à disposição através do seu Espírito Santo para nos fazer chegar ao ponto que nós almejamos. Como que Deus faz isso?
Ora, através da sua palavra. Deus faz isso através da sua palavra. Como através da sua palavra? Deus entende que para as coisas fluírem bem, nós precisamos também administrar bem as nossas vidas. E a palavra de Deus nos mostra, pelo menos na visão de Deus, como que nós precisamos começar. Qual é o carro forte? Qual é o vagão que puxa os demais vagões? Quando nós lemos a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 22, versículo de número 37 em diante, nós lemos as palavras do Senhor Jesus que dizem o seguinte: número 1, amem ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Para Deus, qualquer coisa que nós vamos fazer, elas têm que suceder essas duas prioridades divinas. Você precisa, de fato, pedir a Deus que lhe mostre de alguma maneira se você tem colocado outras prioridades além dessas, como a número 1, como a número 2. Se você tem feito isso, significa que você tem erigido na sua alma um altar de ídolos. Ou seja, o trabalho passou a ser mais importante do que buscar a Deus, a família passou a ser mais importante do que era amar a Deus, a viagem passou a ser uma prioridade maior do que era Deus, e Deus está dizendo o seguinte: enquanto você estabelecer as suas prioridades, Deus vai estabelecer as prioridades dele. Agora, a partir do momento que você estabelecer as prioridades de Deus, Deus passa a estabelecer as suas prioridades. Mas as suas prioridades, na visão de Deus, ela começa a partir do terceiro item e não do primeiro item. Então, entender a palavra de Deus significa que Deus não abre mão da prioridade dele em primeiro lugar. Deus chama a nossa atenção que quando nós fazemos isso, nós estamos erguendo um ídolo dentro da nossa alma. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Com Deus em primeiro lugar, ele deixa de existir dentro de nós. Dentro de nós existe um templo, existe uma cadeira, existe um trono que é ocupado com as nossas prioridades. Ou Deus está sentado nele, ou qualquer outra prioridade vai sentar nele. E Deus está dizendo o seguinte: se eu sentar nesse trono das prioridades, eu ajudarei você a partir das demais. Aqui está a grande receita de Deus. E Deus ainda diz mais. Deus deseja que você possa tê-lo como prioridade, e Deus também deseja que você, e eu naturalmente, não sejamos egoístas, ao ponto de fazer uma série de prioridades pensando em nós. Deus fala a respeito do nosso próximo, que nós precisamos também amá-lo como a nós mesmos. Deus está dizendo que Ele está observando a nossa vida e o nosso comportamento. Olha, se as coisas mudarem, com certeza os resultados também mudam. As coisas podem começar a fazer um sentido absoluto na sua vida, se a partir desse momento você começar a pensar, em primeiro lugar, em Deus, e no seu próximo também, e em você também. Não está te excluindo, mas está dizendo que você é tão importante quanto o seu próximo. A partir desse momento, Deus sentado no trono da sua alma, Ele vai começar a direcionar as prioridades e organizar o seu mundo, a sua lista. E o Espírito Santo de Deus ajudará você a definir
espiritualmente falando. E eu quero te considerar uma coisa aqui. No mundo espiritual, quer você queira ou não, quer você aceite ou não, ou creia ou não, existem hostes espirituais da maldade. E essas hostes espirituais da maldade, elas já determinaram que não vai permitir que você coloque em ordem as coisas. Eles mesmos vão se encarregar de bagunçar tudo, de armar ciladas, arapucas, circunstâncias das mais variadas possíveis, todavia contra o seu bem-estar e o seu sucesso. E é por isso que Deus chama a nossa atenção. É complicado agir sem que Deus oriente, porque no mundo espiritual nós não conseguimos enxergar um palmo sequer além do nosso nariz. Então, de repente, o azar não é apenas o azar, a má sorte não é apenas a má sorte, aquela porta que se fecha não é apenas uma porta fechada, janelas que não estão se abrindo não são apenas janelas fechadas. Está sendo um convite a nós trabalharmos as prioridades em nossas vidas. Então, repetindo, Deus só está esperando que nós refaçamos a nossa lista de prioridade. E quando na lista de prioridade começar por amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, aí embaixo eu posso discorrer essa lista com uma série de outros itens. E aí eu vou suplicar, ó Espírito Santo de Deus, eu estou em obediência à tua palavra. E a obediência gera bênção, a obediência abre portas. Então, querido Deus, abra essas portas para mim, porque eu estou muito necessitado. E acredita em mim, esta oração será ouvida, porque há muito que Deus está aguardando ouvir esta oração do seu coração, dos seus lábios. Que Deus te dê um excelente dia e uma excelente semana. Que a prioridade de Deus seja a sua vida, na sua vida, para a sua vida. Que Deus te abençoe. Deus proverá.